Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, né? Meu querido povo, estava um pouco desaparecido, mas se vocês quiserem ouvir ou ver algumas pequenas reflexões, vocês cheguem aí no YouTube e vocês vão ver PR Nivaldo Miguel da Silva, Pastor Nivaldo Miguel, e vocês encontrarão pequenas reflexões sobre o amor de Deus. E neste começo de noite, eu estava aqui meditando, pensando, na Páscoa. Nós estamos nos aproximando do período pascal, em que todos os cristãos, todos nós, o povo judeu especialmente, preparam, e celebram a Páscoa. E eu estava pensando, nesse período tão difícil, nessa segunda onda, que estamos chamando aí de onda, eu acredito que esteja muito mais difícil. A gente está vendo os hospitais lotados, as pessoas nos deixando e a gente sem iniciativa para nada. Mas a palavra de Deus está nos convidando esta noite para que a gente possa meditar nas promessas de Deus, naquilo que Ele prometeu ao seu povo quando era escravo lá no Egito. E nós hoje fomos realmente libertos definitivamente através do seu Filho Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos da palavra de Deus que se acha no Evangelho de São Lucas, e depois a gente meditará, a gente comentará algo concernente ao que Deus tem para mim e para você. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, do versículo 7 em diante, eu irei ler alguns versículos, que nos diz: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. A gente percebe que os discípulos, como bons religiosos, eles viviam aquele período festivo, anualmente em Israel. A festa da Páscoa, festa dos pães asmos, que se celebra a Páscoa, e a festa dos tabernáculos. Era festa o ano todo. E naqueles dias, quando já se aproximava o período da paixão do Senhor por nós, em Ele ser sacrificado, estava se preparando a festa dos pães asmos. Pães asmos. O que é pão asmo? É aquele pão que ele é feito sem levedura, é aquele pão que é feito sem fermento, é um pão que é feito rapidamente. Foi o pão que foi preparado lá no Egito, chamado esse pão de amargura, porque foi um pão feito apressadamente enquanto Deus estava libertando o seu povo do cativeiro egípcio. E aí a gente vai ver hoje, nos dias atuais, Jesus Cristo sentindo as nossas fraquezas, Jesus Cristo sentindo o nosso distanciamento de Deus. Assim ele via nas pessoas de cada um dos seus discípulos. E aí ele disse: vai na cidade. Então, quando eles vão à cidade, eles encontram um homem com um cântaro, um vasilhame em que carregava água. Aquele homem provavelmente não era o senhor da casa. Mas quando aquele homem entra na casa, os discípulos entram e encontram o Senhor da casa. E que o Senhor, credenciado já por Deus, dizei que já está tudo preparado para que ali fosse celebrada a Páscoa do Senhor. Então, o que eu quero dizer neste momento
é que Jesus Cristo, ele nos coloca dentro de uma situação satisfatória socialmente falando, não é? Sobre a igreja, o lugar onde a gente vai adorar, onde a gente vai cultuar. E aí eu pergunto, onde nós vamos celebrar a nossa Páscoa? Estamos distanciados, estamos sem os templos abertos. E aí onde nós vamos celebrar a nossa Páscoa? E o Senhor está nos dizendo, celebre a Páscoa dentro de tua casa, com os teus familiares, com os teus parentes, com os teus amigos. Mas esta casa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor, para que você possa celebrar esta Páscoa. Lá no Salmo 145, no verso 18, nos diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor. Então nós estamos em tempos difíceis e a gente precisa abrir o nosso coração, buscando ao Senhor e perguntando a Ele, Senhor, onde eu celebrarei esta Páscoa? E quer dizer libertação. Esta foi a Páscoa dos judeus. E Jesus Cristo se fez a nossa Páscoa, não é? Sendo imolado ali no madeiro, lá no Calvário, nos resgatando de uma vez para sempre para Deus. E aqui ele implantou o reino de Deus, está implantando o reino de Deus. E nós somos súditos do Senhor, do reino de Deus. Precisamos corroborar, precisamos colaborar, anunciando a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Onde celebrar a Páscoa? Então a Páscoa está se aproximando. Logo no começo de abril, né, nós teremos aqui a Páscoa, sem ovos de Páscoa, né, sem tanta coisa, né, os supermercados com as suas dificuldades, o comércio, e aí? Mas se você estiver com seu coração preparado, prepare-se agora para a Páscoa do Senhor. Senhor, onde havemos de preparar, ou onde havemos de comer a Páscoa? Onde havemos de comer aquele pão amargo, não é? Porque a Páscoa ela não é aquele ovinho doce de Páscoa, ela é amargura, ela é sofrimento. E o povo de Deus saiu do Egito apressadamente, com muita amargura. Mas Deus o colocou na terra prometida, na grande Canaã. E nós hoje aqui, que estamos na nossa Canaã terrestre, nós pensamos na Canaã celestial. Então, que nesta noite você pare e busque a presença do Senhor. Porque perto está o Senhor dos que o buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E celebremos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, que é e que se fez a nossa Páscoa, nos comprando, nos resgatando de uma vez para sempre para o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de março conforme a vontade dEle e que seja sarada essas enfermidades e que nossos irmãos saiam dessa amargura, não é? E que possam sentir a alegria de celebrar a Páscoa, porque essa vida é isso, é sofrimento, é angústia, é incerteza, mas o que a palavra de Deus está lhe dizendo esta noite, buscai ao Senhor e que Ele tem muitas bênçãos para te dar, assim como Ele tem dado a mim, Ele quer dar a você e a cada um dos seus filhos e filhas. Onde celebrar a Páscoa do Senhor, em teu coração, entrega a tua vida ao Senhor Jesus e Ele fará maravilhas em tua vida, te livrará deste Covid, te livrará de tantas situações e te ajudará a ver o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, uma boa noite e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.